Falar nisso. Ni hao, seus economistas com bom senso. Tudo bem com vocês? O homem não para, o homem é uma máquina. O Cobori participando de um podcast atrás do outro. Ele está competindo com o Elias Jabor. China, né? Porque a China, o que muitos economistas, enfim, falam, pessoas influentes, é que a China tem dados muito escondidos, que não ficam muito claros ali pela questão até de como a China vem progredindo, enfim, PIB, todas essas questões. Se a gente for falar de Estado, né? A gente está falando que a China é comunista. Não é, meu Deus do céu. A China não é comunista. Ai, nossa. Teve um Reels aí que viralizou. Eu gravei um vídeo explicando justamente isso. A China não é comunista. Mas a China não é comunista por dois motivos bem básicos. Primeiro é a existência de Estado, a estrutura estatal. E segundo, não é socialista ainda, né? Socialismo, primeiro, é depois capitalismo. Depois do comunismo. Então, assim, não, a China não é comunista. A gente não está falando da China comunista. A maioria das coisas está na mão do Estado, as empresas não tá fortes. Mas falando sobre a questão, vamos falar assim... Então, moça, justamente, olha só, temos duas coisas aí já nessa fala que provam que a China não é comunista. A presença de Estado e as empresas na mão do Estado. O socialismo, quem tem o poder, quem detém esse poder de decisão são os trabalhadores. Não necessariamente as empresas estão na mão dos trabalhadores, mas eles têm uma ingerência sobre esse processo todo, que hoje não funciona dessa forma. Então, não, a China não é comunista. Sim, dos que vivem ali da classe baixa, você não acha que a China deveria, por ser um país que tem essa mão do Estado, melhorar a condição de vida dessas pessoas, já que elas trabalham com pouco dinheiro? Por que a China não protege essa classe mais humilde que tem lá e, ao invés disso, deixa eles trabalharem a mais com um salário, medíocre para os outros países? Isso não seria um pouco capitalismo? E não seria um pouco falta do Estado chinês de controlar também os benefícios da classe menor? Eu sou obrigado a concordar com ela, porque essa é uma das principais críticas que eu tenho à China, tá? Eu sou obrigado a concordar com ela. Cara, eu acho que assim, eu tenho estudado bastante a China e eu acho que tem muito preconceito, né? E eu até como oriental posso... É até engraçado eu falar disso, né? Quando eu faço a crítica, eu falo assim, nós do Ocidente temos preconceito, apesar de ser descendente de oriental, né? E apesar de que o Brasil não é Ocidente, né, Cobori? Só uma parada aí. A gente olha muito para a China com o olhar do Ocidente, né? Tem um livro muito bom de uma economista chinesa que chama Kenyu Jin, chama O Novo Manual da China, Além do Socialismo e Capitalismo. Ela conta uma história própria dela e depois ela faz as críticas como economista, né? Para analisar o que seria a China. Porque tem sempre, a China é capitalista, a China é socialista, né? O professor Elias Jabor fala que é um socialismo de mercado. O Elias fala isso? Não sei. Então, os chineses, para mim, assim, ó, o que me baliza, tá? O que me baliza nessa parada aí? Os chineses. Os chineses do partido. Os chineses do partido me falam o seguinte, a China está num certo nível de socialismo. Os caras estão aqui, os caras estudam a China, os caras são especialistas na China, os caras estudam o comunismo, o socialismo, etc. Os caras falam, olha, a gente está nisso aqui. Ótimo. Porque não sei quem no Brasil, cara... Os chineses falaram, para mim, é o que eu vou aceitar, sabe? Agora, gente que não pisa na China, nunca pisou na China, não fala chinês, nunca conversou com chinês, não estuda a China. Não, porque veja bem, a China, cara, abandona, sabe? Abandona. Eu acredito que esteja mais bem enquadrado quando você olha os modos de produção, né, das economias. Mas ela diz que ela foi estudar, fazer o ensino médio, estudou lá no Bronx como chinesa, né? E ela se sentia muito incomodada assim, das perguntas que os americanos faziam para ela, né? Mais ou menos nesse sentido, como você se sente lá naquela ditadura, né? E o presidente, e você não tem acesso a dados, você não tem o WhatsApp, você não pode acessar o Google. E ela, como chinesa, ela falava que aquilo para ela, o pessoal tá falando em grego, que não é uma preocupação chinesa aquilo ali. Então ela começou a ver que o Ocidente tinha uma visão diferente do que tem o Oriente, né? Tem um japonês. Eu morei 2 anos no Japão. Você vai lá, os valores deles, assim, a gente acha algumas coisas absurdas, para eles são extremamente normais. Igual, só fazendo um adendo aqui, tá? Se eu estiver fugindo muito, assim, viajando muito no assunto, vocês me chamam a atenção. Eu morei 2 anos no Japão, e quando eu fui pro Japão, com essa visão de brasileiro, né, de ocidental, eu achava, assim, um país, teoricamente, você acha que eles são muito machistas. Assim, só um rapidão aqui, né? O Cobori é brasileiro descendente de japonês. Não é ocidental nem por nada nesse mundo. A mulher lá... Nem eu sou. Obedecer o marido.
Até na fábrica eu trabalhava, a mulher, inclusive, ganhava menos, né? Fazia talvez o mesmo trabalho que o homem, ganhava menos. E eu era revoltado com aquilo, né? Eu até defendia as mulheres lá na linha de produção. Eu tinha um lado meio revolucionário quando eu era mais novo, né? Então eu tinha esse olhar de que, putz, que absurdo, né? Como que isso acontece e tal. Aí de um tempo pra cá eu comecei a estudar mais as culturas e tal. E eu tenho um irmão que mora lá, ele foi até antes de mim pro Japão. Eu fui em 1990, né? Então faz tempo. Morou onde lá, José? Eu morei numa cidade chamada Algaça, que era perto de... Então, ele fez aspas com as mãos. Que quem tá só ouvindo não vai ver as aspas com a mão, né, gente? Por isso que eu fiz um comentário, gente. Pelo amor de Deus, tem gente que só ouve as paradas, não assiste os vídeos, né? Hamamatsu. Não sei se vocês conhecem o Japão. Eu fui pro Japão no estado de Shizuoka. Mas eu fui pra Osaka, Tóquio, Kyoto e Hiroshima. Você foi em quase toda... E depois eu voltei em 2015 com a minha família toda, né? Eu tenho 5 filhos. Ô, Eu louco! voltei, eu, minha esposa e 5 filhos. Inclusive, a gente era meio que objeto de análise, né? Os japoneses achavam estranho, assim, aquela família gigante de, teoricamente, japoneses, mas lá tem o Japão é muito quieto, né? E a gente andava falando muito, assim, né? Dentro do metrô. No metrô eles não falam, né? Não falam. O japonês no metrô é um silêncio. Não é igual aqui no Brasil que o pessoal tá ouvindo funk, tá conversando. E nós somos em 2 casais e a gente ficava quietinho, assim. A gente tava ali, a gente não queria ser mal educado. Mas eles estão super concentrados, estudando, lendo. Não é? É bem diferente. E você anda na estação lotada, assim, é um silêncio, né? Você não vê aquele burburinho. Aí você falando assim, eu lembrei, eu tava nessa viagem, eu entrei no metrô e meus 5 filhos, o mais velho já era adulto e o mais novo era adolescente, né? Dos 5. E aí entrou lá os 7 lá e aí um filho meu falou, pai, toda vez que a gente ia no metrô, todo mundo fica olhando pra gente, né? Eu falei, se você notar, é só a gente que tá falando dentro do metrô. Fora que é uma família com 5 crianças, né? 5 filhos. No Japão as pessoas não têm nenhum. Em média, não, é 1 ponto alguma coisa. 5 é um absurdo, né? Pro Japão é um absurdo, né? Com certeza. Eu vi um vídeo de uma mulher que foi com um bebê pro Japão. Cara, e os japoneses tudo alucinado. As pessoas pegando no colo, levando o bebê assim pra naná, sabe? Pessoas aleatórias, cara, porque eles não estão acostumados a ver bebê na rua. E não era japonês, né? Eram pessoas brancas, sei lá de onde é que era. E a galera, tipo, emocionada, os japoneses emocionados com a criança, cara. Parece aquele filme do Clive Owen, Filhos da Esperança, que não nasce mais bebê, né? Exato. Aí eu falei, vamos fazer um teste. Vou contar até 3, a gente faz silêncio, você vai ver se vai escutar alguém falando aqui. Aí, não fala, cara, a galera não fala. Cara, o trem lotado. Aquele silêncio, assim, o japonês... O que não tá fazendo nada, tá só... Eles gostam muito de ler. Sim. Infelizmente, né, hoje em dia, celular, mas ninguém falando nada. Então, assim, a gente... Aí vem aqui na China, a galera ouve música sem fone de ouvido. Apesar de que fone de ouvido na China é uma mixaria, né? Era meio que uma atração turística, onde a gente passava conversando, né, eles acham estranho. Então, assim... E aí eu tinha muito esse preconceito, né, de... Putz, o japonês é machista e tal. Aí depois eu vim estudando, eu comecei a analisar. Esse meu irmão já pegou a cidadania japonesa, ele foi antes de mim, né? Então tá mais de 30 anos no Japão. Ele casou com uma japonesa, tem 2 filhos japoneses. E aí você vê como é... Aí, ó, o Kobori e o irmão dele estão tentando compensar o Japão, né, para tentar ajudar a natalidade no Japão, mas tá difícil. As coisas são difíceis de entender, né? Tinha esse lado machista que eu vi, mas aí o meu irmão falou que quem manda na casa, nas finanças, é a esposa. Igual a China, igual a China. O que ele ganha, ele passa pra mulher. É a mulher que organiza as finanças do lar. Sim, mesma então coisa. Ele falou assim, se eu quiser ir ali tomar um lanche, eu tenho que pedir dinheiro pra ela. Olha, cara, é cultura diferente, é uma cultura diferente. Porque tem... Mas em contrapartida, tá? Em contrapartida, também é aceitável no Japão o homem, ele pegar as mulheres por fora para poder desestressar, porque o trabalho é muito estressante, né? E assim, o homem, ele tem necessidades sexuais, né? A mulher nunca tem. Nunca tem. A mulher não pode fazer isso. Mas é aceitável que o homem faça, tá? Então, assim... Tem machismo, não tem machismo. O fato da mulher controlar o dinheiro, eu não sei se isso tem a ver com machismo, tá? Vocês que são mulheres aí no chat, me corrijam aí. Eu não sei se isso tem a ver com machismo. Mas eu acho que é muito machista o cara ter necessidades sexuais que ele pode resolver com outras mulheres e a mulher não, né? Eu não sei. Tem planejamento, né? Eles têm um planejamento financeiro lá, ó. Tem que gastar, sei lá, com lazer você vai gastar X ienes, né? Então, quando você vai sair daqui lá, eles tem que pedir. Aqui é diferente, né? Pedir, né? Aí você fala, putz, mas aquela visão que eu tinha de machismo, se a mulher manda nas finanças, na verdade quem manda é a mulher, não é o homem, né? Então você fica... Então, assim, quando você olha, você vive a cultura, você vê que é completamente diferente. E essa economia chinesa, depois ela se formou, graduou em Harvard, fez pós-graduação em Harvard, e ela é professora da
London School of Economics, em Londres. Então ela já, assim, já tem muita vivência no Ocidente, e ela escreveu esse livro explicando essa diferença de cultura e por que o Ocidente tem esse preconceito e não consegue entender a ascensão da economia chinesa. Né? Ele falou assim, o chinês ele tem um conceito de liberdade diferente da gente. Uhum. Então quando a gente fala assim, Claro, você né? não é livre lá, você não pode falar, você não... Ela falou, cara, mas o chinês não se preocupa com isso. Aí fizeram uma pesquisa, 93% dos chineses, a segurança para eles veio antes da liberdade. Que liberdade? Nos Estados Unidos é 39%. Peraí. Vamos, Cobório, vamos fazer um negócio aqui. A segurança vem antes da liberdade. Mas como é que você vai ter liberdade se não tem segurança? Vamos prestar atenção nas coisas que a gente está falando também, né? Vamos prestar atenção. Como é que tem liberdade se não tem segurança? Que liberdade é essa que o cara não pode sair na rua com o celular porque pode morrer por causa do celular, sabe? Qual que é a definição de liberdade nessa parada aí? Então, nos Estados Unidos, a liberdade vem antes. Então, você tem Liberdade de quê? Um olhar enviesado quando você começa a olhar para a economia da China. Então, para o chinês, ele tem um conceito de democracia diferente. Uhum. E se você olhar a estrutura da democracia na China, ela talvez seja até mais representativa do que no Brasil, Também acho. do que nos Estados Unidos. Também acho. Porque lá eles têm muito da economia local, né? Sim. Eles elegem os prefeitos locais, e os prefeitos locais eles têm Sim. até muito mais poder político do que tem um prefeito no Brasil. Depois tem toda uma estrutura que é difícil de explicar, que vai elegendo os representantes do Partido Comunista até chegar no poder central, que é o presidente da China. Uhum. E ele tem uma ascensão política muito forte sobre toda a estrutura política do país. Só que a economia é descentralizada, por isso que eles cresceram bastante. Os prefeitos locais têm um poder econômico de coordenar a economia no local muito maior do que tem um prefeito no Brasil. Então, assim, tem características diferentes, né? E ela explica que essa economia funciona desse jeito porque a cultura da China permite que funcione desse jeito. E eles respeitam muito a figura do presidente. Apesar deles terem poder político, eles respeitam muito o que vem da ordem, né, de cima. E é importante lembrar que isso é a China, isso não é o Partido Comunista Chinês, né? Isso é uma parte da cultura chinesa. Não só da cultura chinesa, da cultura do leste asiático de modo geral, porque a gente vê isso no Japão, a gente vê isso nas Coreias, a gente vê isso no Vietnã, Camboja, Laos, sabe? Onde o confucionismo se espalhou, a gente tem muito disso, né? E aí ela comenta que ela achava muito estranho, por isso até ela escreveu esse livro, porque até agora as pessoas ainda têm muito esse questionamento, quando ela vai dar palestra, as pessoas perguntam, né? E aí ela falou que a diferença lá, como ela está nos Estados Unidos, né? É que nos Estados Unidos mudam-se os partidos, mas não muda o governo. Uhum. E na China muda-se o governo, mas não muda o partido, né? O partido é sempre o mesmo. Sim. Que é desde da Revolução Comunista de 49, né? E o Japão é a mesma coisa, né? Não sei se o Cobori vai falar isso, mas o Japão é a mesma coisa. É o mesmo partido que gerencia o Japão desde de que acabou a Segunda Guerra Mundial. Um bando de fascistas. Então, ela falou que esse olhar que a gente tem do que é importante para o chinês, na realidade a gente está com um olhar nosso, né? O que é importante. Então ela falou, Né? ela lembrando quando era adolescente, que as pessoas questionavam coisas que para ela não era importante. Então tem uma lenda lá que diz que o urso panda, Puff. o bichinho de pelúcia panda é proibido na China, Ursinho né? puff. Não pode. Porque teve uma fake news no passado que fizeram um meme com um ursinho desse com a cara do presidente da China, né? Do Xi Jinping. E aí o partido proibiu, né? E aí eles falam, mas como que é isso, né? Não poder, na realidade, você pode vender, tem em todos os lugares lá, inclusive nos parques temáticos, Na mas você Disney. não pode fazer com a cara do presidente. Ah, claro, é uma questão de respeito, né? Aí Claro. isso vem do confucionismo. Os chineses o oriental como um todo, eles têm um respeito muito grande pela autoridade. Muito obrigado, Cobori. Independente se essa autoridade não foi eu que pus, não foi eu que votei, tá lá, eu tenho que ter uma deferência, Isso um respeito aí. muito grande por ele. Como é no Japão com o imperador, né? O imperador tá lá, Exatamente. ninguém pôs, ele tá lá desde sempre. Mas eles têm um respeito muito grande pela figura, pela autoridade. Só uma correção aí, Cobori, o imperador japonês está lá porque no fim da Segunda Guerra Mundial, quando teve os julgamentos aqui do tribunal do leste asiático, que a gente conhece muito os tribunal de Nuremberg, né, onde os nazistas foram julgados, mas teve aqui tribunal do leste asiático. Os Estados Unidos combinaram com os japoneses que estavam sendo julgados para eles livrar a cara do imperador do Japão. Tá? Os Estados Unidos fizeram isso. Se existe uma família imperial no Japão hoje,
é por causa dos Estados Unidos. Eles que fizeram de tudo para inocentar a família imperial japonesa, porque eles achavam que seria melhor para reconstruir o Japão. Então, os Estados Unidos mantiveram uma família fascista imperial no poder no Japão. Então, assim, ela explica essa diferença de culturas, né, diferença de valores, em que nós, ocidentais, a gente não deve tentar impor a nossa visão de cultura e valores nas outras culturas, né, que cada um tem a sua. E talvez seja essa a diferença dos Estados Unidos para a China, né? Os Estados Unidos, sob o ponto de vista imperialista, ele quer impor os seus valores, suas culturas, aí tem, eles chamam de soft power, de hard power, quando não dá, vai com guerra mesmo, e os chineses não. Essa ascensão que ele está tendo dentro do próprio BRICS, né, com as parcerias, com a nova Rota da Seda, é de cooperação econômica, né? Ele não, tanto que os países do BRICS nunca se viu a China falando, ó, você tem que... Os Estados Unidos, quando faz e ajuda, ele tem uma cartilha, né? Você tem que seguir. Você tem que cortar gastos públicos, você tem que privatizar, você tem que diminuir o tamanho do Estado, que é o consenso de Washington, né? Para você receber minha ajuda. A China... Diminuiu o tamanho do Estado e o Elon Musk só ficou rico por causa do Estado dos Estados Unidos. Não, obviamente ela tem o interesse dela, ela defende o interesse do povo chinês, mas ela não impõe os seus valores nem a sua cultura. Ô José, mas você não acha que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem eleições a cada 4 anos, né? Claro que o governo atual pode se reeleger, mas ele tem que disputar as eleições para ficar até 8 anos. Eu não sei exatamente como é que é na China essa questão, se fica mais tempo, ou como é que funcionam as eleições lá. Mas para a gente transformar o Brasil hoje num país industrializado, talvez teria que começar com um processo agora que levaria tempo para a gente colher frutos lá na frente. Isso. Você não acha que esse modelo eleitoral que nós temos no Brasil complica essa questão? Porque outro dia o governador teve aqui de São Paulo, o Tarcísio, e ele falou, olha, eu tô até fazendo alguns projetos que eu não vou colher os frutos, mas eu tô pensando lá na frente, né, alguns projetos que ele citou aqui. Mas a maior parte dos políticos, às vezes, querem lançar um projeto que colha frutos imediato, para que ele possa se perpetuar por mais tempo, que as pessoas possam ver e falar, já gerou frutos, vou votar nesse cara. Porque é assim que a democracia burguesa funciona, né? O cara não está interessado na população porque não existe um projeto de país para o Brasil. Ele está interessado em reeleger. É simples assim, cara. Foi sempre assim e vai ser sempre assim. Vamos não só pensar na questão da China, mas volta no Japão. O Japão se industrializou, o Japão tinha um plano, um partido controlando o país. Tem mais partido na China, tem mais partido no Japão? Tem. Mas o Japão é um partido que controla, cara. E é simples assim. E o Japão chegou onde chegou. Você não acha que isso funcionaria no Brasil? Não sei. Tá? Não sei, eu não estou dizendo que a gente tem que copiar. Mas a gente pode aprender. Ah, você não quer aprender com a China porque a China é o Partido Comunista. Ok, olha para o Japão. Vamos aprender as paradas positivas dos caras e vamos copiar? Né? Acha que o modelo que nós temos hoje no Brasil atrapalharia essa questão de nós tornarmos o Brasil mais industrializado, mais forte? Ah, com certeza, né? Inclusive, naquela pergunta inicial, né, desse papel do governo, o governo está amarrado porque o nosso sistema político, ele... Está amarrado em nome de Jesus. Na minha visão, ele não é representativo, né? Então, você viu, saiu um governo, entrou outro, mas o Congresso é o mesmo. Né? As forças políticas no Congresso são o mesmo. Sim. Então, você acaba ficando refém do que eles hoje chamam de centrão, né? O governo faz o que o centrão permite, né? Então, você pode até fazer uma coisa aqui, cosmética aqui e ali, mas no centro do negócio mesmo vai fazer o que a gente quer. E a falta de leis também complica, não é, José? Porque assim, nós temos falta de leis? Você citou a Câmara dos Deputados, tá, vamos falar Senado. Mas Brasília é muito corrupta, né? A gente sabe disso. E, inclusive, até... eu acredito que o Brasil tá indo para um lado perigoso, que é o lado de narco-estado. Que já foi a Colômbia, enfim, com o PCC, Comando Vermelho e tal. E esse pessoal do Comando Vermelho, PCC, também tá dentro de Brasília já. Né? Então, assim, já? Se a gente pegar a China, creio eu que as leis lá são muito rígidas. As pessoas respeitam a autoridade, respeitam as leis. Um exemplo. Mas aqui no Brasil, a gente tem todo esse problema, né? Porque corrupção. Os próprios políticos já são corruptos. As nossas leis não funcionam. Então, é complexo, né? A gente tem um comparativo Brasil e China, né? Porque por essa questão cultural, histórica... Estados Unidos ainda tem leis, né, leis que funcionam. Mas aonde? Aqui no Brasil é complicado a gente pensar. Você acredita numa mudança aqui no Brasil? Estados Unidos tem lei que funciona. É difícil mudar. O Brasil, eu costumo dizer assim, quando a gente olha a evolução histórica, o Brasil, teoricamente, é até um país muito jovem, né? Você pegar as culturas que a gente citou aqui, são no Oriente, né? Japão e na China, são culturas milenares, né?
Eu costumo brincar, os caras falam, o Brasil é muito corrupto, aí compara com outros países. Cara, mas os outros países também, em algum dia, em um momento da história, eles eram muito corruptos também. Se olhar para a Noruega, para a Dinamarca... Os Estados Unidos, cara, o Elon Musk comprando votos abertamente. Isso não é corrupção, né? Não é. O Elon Musk tem acesso a uma porrada de dados hoje de empresas concorrentes dele, e aí ele está cancelando o contrato com essas empresas para depois, magicamente, as empresas do Elon Musk ser contratadas. Mas aí não é corrupção. É que eles eram um país extremamente corruptos lá no início da história deles. A sociedade como um todo evoluiu e conseguiu, né, com o tempo, ir construindo amarras para que o sistema melhorasse e você conseguisse controlar. Porque as bolsas de valor de Taiwan abriu já menos 10% na abertura. Na abertura. Só ver Hong Kong. Não sei se Hong Kong já abriu. Corrupção, ela existe em qualquer país, tá? Existe no Japão. Claro, na China. Noruega, sim, claro. Obviamente, numa proporção infinitamente inferior do que existe em países ainda em desenvolvimento, como é o nosso caso. Então, acho que cabe à sociedade, a gente tem que evoluir. Nós ainda somos um país muito jovem. Nosso sistema político, assim, a economia está ligada à política, tá? O poder econômico pressupõe poder político. Mas, não, peraí. Mas o Rock ensinou pra gente que essas coisas são separadas. Que tem que separar. Que as coisas não funcionam juntas. Ah, como assim? Você está dizendo que ele estava errado? Não. Que aqui no nosso canal a gente não vai aceitar isso. Então, o nosso Congresso não representa a sociedade brasileira. As forças políticas no Congresso representam o poder econômico. Então, isso aqui mostra também um desconhecimento da sociedade chinesa. O Guanxi ainda existe. Não tinha, ainda tem. E ainda é muito, muito forte. Tanto dentro do partido como fora. Ainda funciona, cara. Não é jeitinho chinês. Guanxi, a tradução de Guanxi é relacionamento. Tá? Ainda existe. Quem indica, né? Quem que eu conheço alguém que consegue resolver, sabe? É isso aí. Isso ainda existe normal na sociedade chinesa. O que é esse negócio das emendas, do orçamento secreto? É poder econômico. É os caras querendo ter dinheiro para perpetuar no poder. Né? Então, as forças econômicas que colocam dentro do Congresso as forças políticas. Então, quem está representado lá é a classe dominante. Sempre. E vai continuar assim se a gente mudar o nosso sistema político. Então, o nosso sistema político, ele está viciado, como você falou. A gente está falando aqui de projeto de nação e a dúvida de todo mundo é essa, né? Não adianta eu fazer um projeto de 50 anos, daqui 4 vai vir um cara e acabar com ele, vai mudar. Derruba tudo que o cara construiu. Derruba tudo que o cara construiu. A gente tem que ter um projeto de nação e tem que ter a sociedade como um todo justamente para isso. Justamente. A gente estava citando o exemplo da China, como foi o estado desenvolvimentista no Japão, foi assim, da Coreia do Sul também. Tudo bem que na Coreia do Sul foi um ditador que entrou lá e colocou, mas a sociedade acabou seguindo. Não foi um ditador que entrou. Foi os Estados Unidos que colocaram um ditador no poder. Tem diferença. Dando certo. Então você pega... E a cultura oriental, ele tem muito essa questão da prioridade, né? Eu, como morei no Japão 2 anos, eu achava um absurdo também que eles pensam primeiro no coletivo. Igual a China. Igual a Coreia. Nós somos mais o individual. Igual o Vietnã. Igual vários países. A gente é mais individual do que coletivo. E o Oriente é o inverso. Sim. Eu achava ali... você se sacrifica... No Japão, quando a gente estava lá, primeira empresa. Na cabeça deles era essa. Primeira empresa, depois a família. Sim. Né? Tem muito esse do coletivo. Então, quando você pega, e essa economia chinesa fala muito no livro dela, essa combinação de família, empresa e Estado. Né? Eles estão sempre direcionados no mesmo objetivo, porque eles têm um olhar coletivo, inclusive a família. A família pensa primeiro qual que é o objetivo da comunidade. Então, eu morei no Japão, você vê, isso é muito forte. Né? Aqui no Brasil, você passar aqui na rua, você vê alguém jogando um papel de bala no chão, dificilmente você vai lá e chama a atenção da pessoa. Lá no Japão, se você fizer isso, qualquer um que estiver passando perto de você vai te dar uma bronca. Agora, eu vou falar um negócio. Não tem lixeira no Japão, tá? Não tem lixeira porque teve atentado uns anos atrás. Aí, quem souber e puder pesquisar no Google aí. Agora eu não lembro. O atentado com o Anthrax foi no metrô e aí teve um atentado à bomba com lixeira, né? Se eu não me engano, foi uma bomba que colocaram numa lixeira e aí removeram todas as lixeiras. Porque é sempre assim, né? Um caso remove tudo. É a mesma coisa com tirar sapato para entrar no avião. Teve um caso e até hoje todo mundo tem que tirar sapato para entrar no avião. Depende do aeroporto também, né? E, cara, não tem lixeira no Japão, cara. Você tem que carregar o seu lixo até achar uma lixeira. Aqui na China, o pessoal joga lixo no chão, mas aí tem um exército gigante de gente para limpar a rua. Mas o povo joga lixo no chão, não tá nem aí. Vai fazer você pegar o papel de bala no chão.
Eu passei por várias situações. Nem assim, tem no- lixeiras lá, né? Não sei onde você mora, mas não onde tem, eu não passei. tem. É, não Nas tem. cidades que eu passei, não tem lixeira. né? Você anda com. Logo que eu cheguei. Mas não tem lixeira por causa dos atentados. Claro, no estádio também, né? Os japoneses lá limpando tudo, né? A educação. Logo que cheguei no cultural. Japão, assim, eu saí de uma estação e essa cidade de Hamamatsu, quando eu fui, era a que mais tinha brasileiro. Então engraçado, gente. Eu falo assim que eu conheço o brasileiro pelo andar, né? É. Às vezes parece só uma frase de efeito, mas Não, a gente reconhece, o japonês, cara. ele tem um jeito de andar, Sim. ele anda rapidinho, né? Parece e o brasileiro já é mais desleixado, então eu desci na estação, você vê quem é brasileiro, quem não é só pelo andar. E aí uma vez, logo que eu cheguei, eu desci, eu vi o cara jogando um papel de bala no chão, e eu vi que era um brasileiro. Cara, ele jogou, na hora veio um japonês, parou ele, chamou atenção, deu uma bronca nele, fez ele pegar o papel de bala e pôr no bolso. O japonês, ele anda com lixo no bolso. Sim, Sim. O irmão japonês, ele fuma, eles andam com um cinzeiro portátil. sim. Olha Tem na isso. China também. Parece um isqueiro, assim, sabe? aquele Ninguém usa. zipo? Sim. Sim. Mas Ninguém usa. Inclusive, teve um vídeo que bombou na rede, na internet aqui, um cara fumando dentro do elevador. O cara vai acender um cigarro dentro do elevador e tem criança, né? Aí um outro cara fica puto e segura a mão dele pra ele não acender o cigarro. Aí os caras começam a discutir e brigar dentro do elevador, porque o cara queria fumar dentro do elevador. E o outro falava, não, pô, tem criança e tudo aqui dentro, vai fumar no elevador. Aqui na China, às vezes, tem umas paradas que são complicadas. é um cinzeiro, né? Eles andam, inclusive, andam no pescoço. Sim, sim, sim. Engraçado, Eu já esse vi é um isso. japonês típico mesmo. Ele tem tipo um colarzinho, ele anda com aquilo no pescoço. Então ele vai fumar, tá fumando na rua, ele não pode jogar nem a cinza no chão. Ele abre o negocinho e bate dentro. E nem pode fumar na rua, eu acho, né? Porque pelo menos onde eu andei ali, você tinha eu não fumódromos lembro. na rua. Tem vários Ah, é locais verdade, que não é verdade. Você tinha Verdade. que fumar ali num fumódromo. Igual esses que tem nas baladas aí, no Japão, na rua. Diferente da E cadê a discussão sobre liberdade no Japão? Vocês já viram alguém falar, olha, o japonês não é livre nem para fumar? Vocês nunca viram isso, né? Nunca viram. Ah, o chinês não é livre porque ele não pode acessar o Facebook. Mas você não vê ninguém falando, o japonês não é livre porque ele não pode fumar na rua. Agora que o cara mencionou, quando eu estava em Tóquio, eu vi isso aí, uns fumódromos na rua. Tinha lá uma área fechada pra galera fumar. O japonês não é livre. O cara não pode nem fumar na rua, mano. Você não vê isso, nunca vai ver, né? Por quê? Por que será? Europa, por exemplo, que você tá sentado num restaurante e Deus o cara me tá livre. fumando na tua cara. É horrível. Eu acho que, até mesmo pra atravessar a rua, nós aqui brasileiros, a gente já é ansioso, né? E aí, às vezes, eu tava gente numa é rua ansioso. que não tinha carro passando e o farol tava fechado pros pedestres. Ninguém atravessava a rua. Ninguém atravessava. Eu ficava até ansioso, que eu falava, gente, não tá vindo carro, dá pra atravessar. É. E aí eu segui eles, né? Eu falei, não, vou atravessar, não vou ser o mal educado. Eu vou falar que eu tava a mesma coisa, tá? Porque aqui na China a gente não espera, nem os chineses esperam, né? Se não tem carro, a galera atravessa. E no Japão, não, cara. E aí eu me sentia mal, assim, eu não vou atravessar, né? Eu vou esperar a galera, eu vou esperar abrir, aí eu atravesso com todo mundo. Eu entendo esse sentimento aí, cara. Mas é que bom assim, ó, que o Kobori, além de morar no Japão, ele tem um conhecimento de cultura e ele tá trazendo isso aí pra essa galera que acha que o professor Rock é a epítome do conhecimento asiático, né? Quando, na verdade, ele não sabe nada da China.